Olá, no Repórter Eco de hoje você vai conhecer um santuário marinho na América do Sul. Tem também projeto para criar pequenas áreas verdes em terrenos vazios. E ainda um revestimento de parede 100% nacional, feito com garrafas PET recicladas. A ideia de criar uma pastilha ecológica é deste empresário, que queria dar um destino correto às embalagens de plástico que poluem os rios. Mini parques são implantados em São Paulo em espaços que sobram entre prédios ou ruas. E uma aventura nas Ilhas Balestas, uma reserva de animais e pássaros perto da costa do Peru. Um cidadão preocupado com a quantidade de resíduos que poluem os rios decidiu fazer alguma coisa para ajudar o país. Então criou a primeira pastilha brasileira de revestimento de parede feita com garrafa PET reciclada. Há 6 anos, o jornalista Rafael Sorano decidiu morar em Meio ao Verde, neste condomínio arborizado em Cotia, na região metropolitana de São Paulo. Apaixonado por arquitetura, ajudou na construção da própria casa. A ideia era, desde o princípio, fazer uma casa que respeitasse princípios da sustentabilidade. A casa envidraçada e com clarabóias em vários cômodos permite a entrada da luz natural durante o dia todo. As placas solares garantem a água quente. O telhado verde refresca a área de churrasqueira e a água para regar o jardim vem da chuva. Fui fazer uma matéria que eu andei pelo rio Tietê, num lugar sujo, fedido, um mar de garrafa PET boiando, né? E naquela matéria eu fiquei pensando, pô, as pessoas precisam fazer alguma coisa, isso não pode acontecer, não pode mais ser assim. E eu falei, bom, eu posso fazer alguma coisa, né? O que é que eu posso fazer? Inconformado com a quantidade de garrafas PET que viu no rio Tietê, Rafael saiu daquela reportagem em 2010 determinado a fazer uma mudança. Passou a pesquisar uma solução viável para reaproveitar, reciclar este resíduo pouco valorizado, mas em larga escala, em escala industrial. Queria agregar valor, qualidade, criar um produto atrativo, decorativo e, acima de tudo, sustentável. E não é que depois de 4 anos ele conseguiu? O jornalista virou empresário, dono de uma fábrica de pastilhas de revestimento para áreas internas e externas, feitas, é claro, à base de garrafa PET reciclada. Essa pastilha ela é feita 85% de PET reciclado e 15% de minerais também reciclados. Para a gente produzir 1 metro quadrado de pastilha, a gente utiliza 66 garrafas PET em média, né? Isso poupa, né, a emissão de no mínimo 4 metros cúbicos de CO2 que seriam lançados aí na atmosfera, né? Então isso por metro. Para acertar a receita do produto, Rafael conta que foram 3 anos e meio de pesquisas nas áreas de mecânica, física, química e design, além de vários testes feitos no Instituto de Pesquisa Tecnológica em São Paulo e em laboratórios do exterior. Até as máquinas para produzir as pastilhas tiveram que ser construídas. Os critérios para desenvolver a composição do produto se basearam em normas estrangeiras, mais exigentes. Normas alemãs, basicamente, e normas norte-americanas, né? Porque nós não queríamos que os nossos produtos tivessem metais pesados, tivessem contaminantes e que isso fosse impeditivos para que o nosso produto entrasse no mercado europeu e norte-americano. O idealizador da primeira pastilha brasileira de revestimento feita com garrafa PET usada fala das vantagens do produto. Até 6 vezes mais rápida a instalação do nosso produto, quando comparado com um produto convencional. Nossa pastilha chega a pesar 1/3 do que pesa uma pastilha de vidro ou de cerâmica. Nossa capacidade, né, de transportar a nossa pastilha com isso é muito mais ágil e muito menos poluente. Rafael defende que o sucesso de produtos à base de matéria-prima reciclada depende, inclusive, do estímulo a toda a cadeia. Existe uma ideia de que o fato de ser reciclado é mais barato. Não, não é mais barato e não deve ser mais barato, né? Você deve pagar bem a cadeia, porque toda vez que você fala assim, é mais barato, você está explorando alguém que vai lá buscar esse material para depois ser reciclado, né? Então, acho que a cadeia toda tem que ser valorizada.
O catador tem que ser valorizado, começa nele, né? Ele que vai buscar ou não vai buscar aquele material para ser reciclado. Se você não valoriza ele, esse material vai para dentro do rio. Agora você acompanha alguns dos principais fatos e pesquisas na área de meio ambiente que tem destaque aqui no Repórter Eco. Na comemoração dos 45 anos da chegada do homem à Lua, a NASA anuncia que Marte será o próximo destino. Em 20 de julho de 1969, astronautas norte-americanos foram os primeiros a pisar em solo lunar. Agora, a Agência Espacial aproveita a data para divulgar que dentro de alguns anos, uma nova missão levará os humanos até o planeta vermelho. Junho de 2014 foi o mais quente desde 1880. A informação é da Agência Internacional Oceânica e Atmosférica. A temperatura média na superfície terrestre e dos oceanos alcançou 16,22 graus Celsius, ou seja, 0,72 grau acima da média do século XX para o mesmo mês. 30% dos alimentos produzidos todo ano no mundo vão parar no lixo. O desperdício equivale a 1,3 bilhão de toneladas. Os dados são da FAO, a Organização das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação. A maior perda é devido ao consumo exagerado nos países desenvolvidos. Acordo Mundial da ONU, que define regras para o acesso e compartilhamento dos recursos da biodiversidade, começará a valer em outubro deste ano. Isso porque mais de 50 países ratificaram o texto do chamado Protocolo de Nagoya. O Brasil, país com maior diversidade biológica da Terra, vai ficar fora das próximas negociações, porque ainda não aprovou internamente o documento. Realizada na Universidade Federal do Acre, em Rio Branco, a reunião anual da SBPC, Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência. Pesquisadores de todo o país discutiram projetos e estudos sobre o tema central: ciência e tecnologia em uma Amazônia sem fronteiras. E aguarde, porque tem mais. Você vai conhecer um paraíso ecológico na América do Sul. E ainda o projeto propõe a criação de mini-parques em pequenas áreas urbanas. O Repórter Eco volta daqui a pouco. Transformar pequenos espaços urbanos em mini-parques é uma ideia que começou nos Estados Unidos e já se espalha pelas metrópoles brasileiras. São áreas verdes importantes para o lazer dos moradores. Se alguém tem dúvidas da utilidade deste espaço, criado onde havia 2 vagas para estacionar carros, a placa esclarece: área de convivência, desfrute a cidade. Perto da Avenida Paulista, bem ao lado do famoso Conjunto Nacional, a mini praça ou mini parque atrai gente que vem encontrar os amigos ou fazer uma pausa para relaxar. Para ler o jornal, para fazer, até mesmo parar para tomar um lanche, para tudo. Entre as 2 torres dos prédios comerciais, no bairro do Itaim Bibi, zona sul da capital paulista, sobrou espaço para os jardins, com bancos e brinquedos para as crianças. Como não é cercado, o mini-parque favorece a circulação entre as ruas laterais e atrai a vizinhança. É a proximidade de casa e poder estar sempre trazendo ela aqui para se distrair, se divertir com outras crianças. Também na zona sul de São Paulo fica a Rua Amauri, conhecida pelos restaurantes chiques. Neste terreno particular de 200 metros quadrados, de um deles, foi inaugurado em 2003 este mini-parque, que além de servir a clientela, acolhe qualquer pessoa que queira dar um tempinho por aqui, aproveitando bancos, mesas e a sombra dos ipês.
A inspiração para esta ideia veio de Nova York. Nos Estados Unidos, um mini parque como este aqui se chama Pocket Park, que numa tradução literal significa parque de bolso. Por lá, eles existem há décadas e marcam o aproveitamento de pequenos espaços, de pequenos terrenos que sobram do intenso processo de ocupação urbana. O arquiteto e paisagista Bernardo Abud explica que existem 2 tipos de mini-parques. Existem os espaços públicos, que são, por exemplo, aquelas áreas institucionais deixadas de loteamentos, tal. E às vezes são áreas pequenas, que não cabe uma escola, que não cabe uma creche, mas cabe muito bem um espaço como esse, né? Então são espaços públicos gerenciados pelo poder público. E o outro modelo são espaços particulares, né, abertos ao uso público. Na periferia, esses pequenos mini-parques poderiam ser cotizados, conversados por ONGs ou até pelos próprios vizinhos, pelos moradores, e eles manterem abertos, limpos esses espaços. Para a arquiteta e urbanista Lucila Lacreta, uma das fundadoras da ONG Movimento Defenda São Paulo, criada há mais de 20 anos, a ideia é interessante, desde que a administração municipal não se limite a ela para tentar solucionar a falta de áreas verdes na cidade. Por exemplo, o distrito da República, 98% é de área impermeável. Então sobram 2% só. Por mais mini parques que tenham nesses 2%, eles não são suficientes para mitigar ou para diminuir ou para compensar a falta de áreas verdes que equilibram o ambiente, diminuem a temperatura, tem uma umidade maior. Então, quer dizer, eles servem para outro tipo de coisa, que é uma área mais de lazer, de amenidade na área urbana, do que propriamente compensação ambiental. Isso faz parte de uma tendência da cidade voltar a ser dos cidadãos, né? Parece estranho essa frase, mas nos últimos anos, nos últimos tempos, a cidade virou para os veículos, né? Tudo era pensado em função dos veículos. Agora, internacionalmente, está se dando um basta e voltando a cidade para o cidadão, para as pessoas, para as crianças. Quase todos os dias lemos ou ouvimos notícias sobre redução dos índices de crescimento econômico no Brasil e a tendência de que eles continuem a declinar. É verdade, inclusive porque continuamos aferrados a índices que se limitam a medir crescimento econômico. Entretanto, já são muitos os estudos internacionais de grandes instituições conceituadas que mostram a necessidade de avaliar também outros fatores, como a inclusão das mulheres e o valor do seu trabalho, distribuição da renda, saneamento básico, disponibilidade de recursos naturais. E neste último caso, a situação do Brasil já poderia ser privilegiada. Esses mesmos estudos mostram que o mundo está mergulhado em uma crise com a incapacidade de prover, com seus recursos naturais, as necessidades de uma população que até meados do século pode superar 9 bilhões de pessoas, quando já tem mais de 800 milhões que passam fome, e 40% abaixo da linha da pobreza. Mas continuamos com modelos que levam à perda de mais recursos e a mais concentração do consumo nos 20% da humanidade com maior renda. E está na hora do vídeo sobre meio ambiente e qualidade de vida que a gente escolheu na internet para você. Uma cena que fascina: o burburinho dos estorninhos, fenômeno que acontece no campo e em cidades da Europa. Milhares de pássaros surgem de repente,
e fazem piruetas no céu. Imagens como estas, registradas na Grã-Bretanha, são normalmente presenciadas no final do outono, no hemisfério norte, quando essas pequenas aves migram em grupo rumo ao sul, em busca de comida e para fugir do frio que se aproxima. Os cientistas acreditam que as formações assimétricas são resultado do instinto de sobrevivência da espécie. Para espantar predadores como os gaviões, os pássaros se juntam em um bando compacto. Em voo coordenado, desenham figuras diferentes no céu. Com a habilidade de um cardume de peixes, os estorninhos conseguem manter a distância uns dos outros em velocidade que pode chegar a 70 km por hora. Mudam de direção rapidamente, sem se chocar. Os pesquisadores dizem que os pássaros se guiam por meio de órgãos sensoriais aliados à visão e audição apuradas. Um espetáculo da natureza envolto em mistério e encantamento. E a seguir, uma viagem a um santuário da vida marinha. A reserva natural nas Ilhas Balestas, no Peru, abriga animais, aves e mistérios como o candelabro, desenhado na montanha há mais de 2.500 anos. O Repórter Eco volta daqui a pouco. A agenda de sustentabilidade e qualidade de vida tem espaço aqui no Repórter Eco. Confira. Estão abertas as inscrições para o mestrado em divulgação científica pelo Laboratório de Jornalismo da Unicamp. A ONG WWF Brasil lança a primeira edição do Festival de Curtas Ecológicos. Serão escolhidos os melhores vídeos sobre consumo e vidas sustentáveis. E no Rio Grande do Sul tem o Prêmio de Jornalismo Ambiental José Lutzenberger. Podem concorrer matérias de jornal, revista, rádio e TV. O Peru é conhecido no mundo pelo seu patrimônio histórico, arquitetônico e cultural. Um dos locais mais visitados pelos turistas é a cidade inca de Machu Picchu. Mas o país encanta também por uma natureza exuberante, como as Ilhas Balestas, refúgio de aves e santuário da vida marinha. Estamos em Paracas, na região central do Peru, 250 quilômetros ao sul da capital Lima. Banhado de um lado pelas águas frias do Oceano Pacífico e cercado do outro lado pelo deserto de Ica, o vilarejo vive da pesca e do turismo. Aqui fica a reserva das Ilhas Ballestas, um santuário da vida marinha. Cenário natural que contrasta com a paisagem árida do deserto ao redor. Para conhecer a reserva é preciso navegar cerca de meia hora mar adentro. O trajeto é acompanhado de perto por um grupo de aves. No meio do caminho, o barco reduz a velocidade para observarmos um desenho misterioso. Ele é conhecido como candelabro, mas também se parece com um cacto, vegetação típica de lugares desérticos. Ninguém sabe como a figura foi feita, nem o motivo de estar ali. O que mais intriga os pesquisadores é o fato do desenho só aparecer em relatos de navegadores no século XIX, embora algumas teorias estimem a idade dele em 2.500 anos. Um enigma a ser desvendado. Seguimos rumo às ilhas. Logo a reserva aparece. São 3 formações rochosas, com pequenas praias e túneis formados pela ação do tempo. O lugar abriga centenas de aves. São mais de 200 espécies, incluindo o famoso pinguim de Humboldt. É o único existente no Peru e está em risco de extinção. Na reserva das Ilhas Ballestas, eles vivem em segurança, ao lado dos guanais, conhecidos no Brasil como cormorões, e do pelicano peruano, que pode medir mais de 1 metro de altura. Ninguém pode descer nas ilhas, o que torna um ambiente especial para os animais se alimentarem e se reproduzirem.
Estas estruturas, por exemplo, estão tomadas por ninhos. Além de filhotes, os pássaros depositam aqui as fezes. Para o Peru, são como ouro. O país é o maior produtor de guano, um valioso fertilizante natural orgânico. Por isso, o cheiro aqui é bem forte. A população de pássaros marinhos do Peru vem crescendo. A riqueza desta área se deve em boa parte a um fenômeno climático, a corrente de Humboldt, uma ducha de água fria que corre da Antártida rumo ao norte, perto do Equador. A corrente atrai peixes, como as anchovas, que servem de alimento para aves e mamíferos. Eles são a atração principal para os turistas. Leões e lobos marinhos, principalmente da espécie sul-americana, encontram aqui um lugar seguro para descansar. Olha só a preguiça deste aí. Conhecer a vida marinha assim tão de perto é um privilégio. Saber que o limite para a presença humana é este, só observar, traz a certeza de que nas Ilhas Baiestas a natureza vai seguir seu rumo. E um convite, se você quiser rever as reportagens do programa de hoje, é só entrar no nosso site. Anote aí os endereços na internet. cmais.com.br/repórtereco. No Facebook é só curtir a página facebook.com/repórtereco. E para encerrar o programa de hoje, um pensamento do filósofo e matemático inglês Bertrand Russell. Nós precisamos aprender a bondade da caridade e da tolerância, o que é absolutamente vital para a continuação da vida humana neste planeta. A gente se encontra no próximo Repórter Eco. Até lá!